Boa noite. Leão XIV dá início às nomeações com mudanças na Cúria Romana. Dom Iannone é escolhido para suceder o Papa na condução do Dicastério dos Bispos. A compaixão do samaritano é o tema definido pelo Santo Padre para o Dia Mundial do Enfermo. Acessibilidade na Igreja. Você vai conhecer o trabalho da Pastoral dos Surdos, realizado na maior cidade da América Latina. Em Minas, altar com a relíquia de São Carlo Acutis inspira a devoção dos fiéis. Nova oportunidade para agricultores brasileiros. Governo libera linha de crédito para agricultores afetados pelo clima. Avanço das colmeias urbanas provoca alta nos casos de picadas. E as informações ao vivo do acampamento de São Miguel Arcanjo na Canção Nova. Compromisso com a verdade e serviço à vida. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Leão XIV nomeou o arcebispo Filippo Iannone como novo prefeito do Departamento Vaticano para os bispos. É a primeira escolha do pontífice agostiniano para a chefia de um organismo da Cúria Romana. Já para o Dia Mundial do Enfermo de 2026, celebrado em 11 de fevereiro, o Santo Padre destaca a figura do bom samaritano como exemplo de amor que se faz cuidado. Uma nomeação que muitos esperavam. O Departamento para os Bispos era o órgão da Cúria Romana que o então cardeal Prevost dirigiu de janeiro de 2023 a maio deste ano, até ser escolhido para a Cátedra de Pedro. O departamento inclui a presidência da Pontifícia Comissão para a América Latina. Dom Filippo Iannone, religioso da Ordem Carmelita, assumirá o cargo no dia 15 de outubro e terá como secretário o brasileiro Dom Wilson Montanari, mantido na função pelo Santo Padre. A nomeação é a primeira do pontífice agostiniano para um cargo de chefe de departamento. Jurista, canonista, Dom Iannone tem longa experiência em tribunais, universidades pontifícias e arquidioceses e ocupou vários cargos em Roma. É muito importante que o bispo reconozca. Agora cabe a ele continuar o trabalho que Prevost realizou durante 2 anos. A tarefa do prefeito dos bispos é delicada: ajudar o pontífice a escolher os pastores das comunidades eclesiais nos territórios sob sua jurisdição e identificar os sacerdotes a serem propostos para o episcopado. A decisão final cabe ao Papa. Mais cedo, o Vaticano divulgou o tema para o 34º Dia Mundial do Enfermo do ano que vem, a compaixão do samaritano, amar carregando a dor do outro. A data é celebrada em 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos doentes. A mensagem escolhida pelo Papa está na figura evangélica do samaritano. O objetivo é destacar o amor ao próximo, que exige gestos concretos de proximidade, e incentivar os católicos a assumir o sofrimento do outro, que muitas vezes vive a doença em contextos de fragilidade, como a pobreza, o isolamento e a solidão. De acordo com o Vaticano, Jesus, o bom samaritano, se aproxima da humanidade ferida para derramar através dos sacramentos da Igreja o óleo da consolação e o vinho da esperança. Aqui no Brasil, a Basílica Santana, na zona norte de São Paulo, recebe neste fim de semana a 8ª Marcha pela Vida. O evento faz parte da peregrinação pela vida do ano jubilar e terá missa presidida por Dom Carlos Lema, seguida da oração do terço. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes deixada por São Paulo VI diz: desde o momento da concepção, a vida de todo ser humano deve ser respeitada de modo absoluto, porque o homem é na terra a única criatura que Deus quis por si mesmo. A vida é um bem inalienável e a Igreja defende a vida em todos os seus momentos, desde a concepção até a sua morte natural. Então, a vida é o maior bem que a gente pode ter. Ali, que é casada e tem uma filha de 3 anos, está grávida de 6 meses. Desde sua conversão, conheceu a Marcha pela Vida e resolveu participar. Tanto mostrar, a beleza da defesa da vida, assim, da importância do nascituro e também da gestante, como um todo, no sentido de nós não acolhemos só a vida no ventre materno, mas também aquela mãe.
que muitas vezes passa por alguma situação de vulnerabilidade, né? Tanto física quanto psicológica. Esta vai ser a 8ª edição da Marcha pela Vida em São Paulo, uma celebração à vida da concepção ao fim natural. Uma união de comunidades e movimentos com milhares de participantes. Nós precisamos nos unir cada vez mais para defender, né, e promover a vida da concepção até seu fim natural e que todos promovam os eventos grandes e os outros possam colaborar, participar, divulgar também. A programação terá início com a celebração eucarística na Basílica de Santana, 12h30, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese, Dom Carlos Lema Garcia. Às 14 horas darão início a caminhada percorrendo as ruas do bairro. E o encontro será finalizado com a oração do Santo Terço em defesa da vida. Com o tema Ser Peregrino da Esperança, todas as pessoas estão convidadas a participar e levar fé, esperança e amor a todas as vidas. Para a igreja, cada nascituro já é vida plena diante de Deus. Mesmo no silêncio do ventre, carrega dignidade, direitos e o sopro do Criador. É chamado a ser amado e protegido desde o primeiro instante. À luz do Evangelho de Cristo, a Canção Nova promove a vida e a família. Vejam só, alcançamos 78% de nossa meta na campanha de setembro. Seja um sócio evangelizador, vá lá, acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Ou doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. Olha, milhares de fiéis já estão na Canção Nova para o acampamento de São Miguel Arcanjo. Dias de oração que despertam expectativa e fé. A repórter Carla Zanon está no Centro de Evangelização e conta para nós como está a movimentação por lá. Boa noite, Carla. Olá, Reinaldo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham pelo Canção Nova Notícias. Olha, a movimentação por aqui está intensa, viu? Pela manhã, quando eu chegava para trabalhar, já havia muitos ônibus que estavam chegando, se aproximando aqui da Canção Nova. Então, o acampamento então promete aí um grande número de fiéis participando. E olha, como bem falado, o acampamento, ele encerra então esses 40 dias da quaresma de São Miguel Arcanjo, promovido então pelo Frei Gilson. E para trazer mais detalhes sobre este encontro, eu converso agora com um dos pregadores do acampamento, Moisés Rocha. Obrigada, viu, pela sua presença aqui conosco. Queria que você falasse um pouquinho a respeito o tema. Eu era cego e agora vejo. Foi escolhido para trazer neste encontro, nessa temática. Qual que é a relação desse versículo com a espiritualidade, então, aí de São Miguel Arcanjo? É porque Lúcifer é o mais perfeito dos anjos, né? E como ele é inteligentíssimo, ele começou a entrar na cabeça dos outros anjos. Tanto é que o livro do Apocalipse diz que a terça parte dos anjos cegos estavam sendo seduzidos por ele. E São Miguel chega com essa espada da verdade e através da espada da verdade desarma os argumentos de Lúcifer e a partir disso os outros anjos não são seduzidos. Então Miguel tem esse papel, essa atitude de desvendar a cegueira espiritual, assim como os anjos estavam e quantas pessoas hoje. Então o acampamento está tratando muito sobre as formas de cegueira, sobre a verdade que liberta e que abre os olhos, como Miguel fez na Batalha dos Anjos. Também na sua experiência como pregador, o que o acampamento pode gerar na vida daqueles que estão participando? Eu sou um testemunha vivo disso, né? Eu prego há 30 anos e a minha vida mudou há 30 anos atrás aqui na Canção Nova através de um acampamento. Então o acampamento é um divisor de água na vida das pessoas, mesmo que elas venham às vezes atraídas pelo Moisés, pelo Zandoná, pelo Frei, por um cantor, mas na verdade elas vêm para se encontrar. E elas se encontram com Deus e há um divisor de água. Então assim, a gente passa a colher muitos testemunhos porque um acampamento vale uma vida inteira. Tá certo, Moisés. Obrigada, viu, pela sua participação. Desejo um excelente encontro nesse fim de semana, então, para você, viu? O governo federal anunciou uma nova linha de crédito para produtores rurais que tiveram perdas com eventos climáticos extremos. Os pagamentos poderão ser parcelados em até 9 anos. A medida provisória liberou 12 bilhões de reais para pequenos e médios produtores. Os beneficiários terão um prazo de carência e podem começar a pagar em até 1 ano. O financiamento pode ser parcelado em até 9 anos. A contratação pode ser até o dia 10 de fevereiro de 2026. Beneficiários do Pronaf poderão obter créditos de até 250 mil.
Os do Pronamp, R$ 1,5 milhão e os demais produtores até R$ 3 milhões. As linhas de crédito são destinadas para produtores rurais que sofreram perdas provocadas por extremos climáticos. A medida deve beneficiar cerca de 100 mil agricultores em cidades que decretaram estado de calamidade pública por chuvas intensas ou secas severas. A medida vale para pequenos, médios e grandes produtores com 2 perdas de safra nos últimos 5 anos, em municípios que decretaram calamidade 2 vezes nesse período. A expectativa é beneficiar cerca de 100 mil produtores, alcançando 96% dos pequenos e médios agricultores inadimplentes ou com dívidas prorrogadas. Poderão ser amortizadas ou liquidadas dívidas contratadas até o dia 30 de junho de 2024 e que estavam inadimplentes até o dia 5 de setembro deste ano. Produtores com débitos renegociados também podem participar do programa. A capital de Sergipe recebeu hoje um dos maiores eventos do país sobre energias renováveis e cidades inteligentes. O simpósio reuniu especialistas de todo o Brasil para discutir caminhos para o futuro da matriz energética. Especialistas, pesquisadores e representantes do setor energético reunidos para discutir os caminhos da sustentabilidade. Eles participam do primeiro simpósio de energias renováveis e cidades sustentáveis de Sergipe. O evento desperta interesse nacional. O Ministério de Minas e Energia tem registros feitos em 2023, quando o Brasil atingiu 93,1% de geração elétrica a partir de fontes renováveis, uma das matrizes mais limpas do mundo. E botar num fórum, grupo qualificado, atores que podem tomar decisão, é fundamental para que esse setor continue crescendo, mas crescendo de forma ordenada. Além de destacar a importância da energia limpa, o simpósio também tratou de outro ponto fundamental: o desenvolvimento das cidades inteligentes, que por meio de alta tecnologia otimizam recursos e melhoram a qualidade de vida da população. Foi justamente esse equilíbrio entre inovação e sustentabilidade que norteou as discussões do simpósio nesta sexta-feira em Aracaju. Significa tratar meio ambiente, preservação ambiental e a introdução das tecnologias, então, para que a gente tenha os futuros das cidades inteligentes. Entre os temas debatidos, a mobilidade urbana sustentável, a gestão de resíduos, os biocombustíveis e os desafios para a expansão das energias renováveis em todo o país. Através da combustão desse resíduo, da queima do resíduo para gerar energia renovável, do resíduo que não é reciclável, que iria para um aterro sanitário ou até para um lixão. Então a gente converte um passivo ambiental em uma solução renovável. Então aquela biomassa pode deixar de ser lixo e se transformar em PIB. Aquela biomassa pode deixar de ser lixo para gerar emprego. O simpósio reuniu cerca de 200 participantes e reforçou o potencial de Sergipe para se tornar referência em energia solar e eólica. O primeiro final de semana da primavera promete trazer muita chuva, principalmente no norte e no sul do país. Depois de um dia chuvoso, os paulistanos poderão ver o sol novamente. Ele aparece amanhã, mas não vai esquentar muito, viu? Máxima de 23 em São Paulo. No Rio de Janeiro, o tempo será mais aberto, com máximas de 26. A formação de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical provoca áreas de instabilidade com pancadas de chuva no sul. Fortes rajadas de vento estão por vir na faixa litorânea. Já não é o caso da região central do país. Os termômetros sobem nesse final de semana, podendo chegar aos 38 em Cuiabá. E por falar em calor, vamos agora para o Nordeste. Máximas de 33 em Recife e 37 em Teresina. Mas as chuvas ainda persistem também na Bahia e em Aracaju. No norte do país, há risco de temporais em algumas áreas. As chuvas refrescam o calor que ainda é forte por lá, principalmente no Tocantins. Eu termino a semana desejando a você um bom descanso e um coração cheio de esperança. Segunda-feira eu tô de volta. Boa noite. Olha, hoje é sexta-feira, é hora de falar também de esportes. Tem Libertadores, Brasileirão e até uma corrida diferente que garante boas risadas. Alan Toledo chega agora com o CN Esportes.
Enfim, sexta-feira e o CN Esportes começa de forma descontraída. Uma corrida pra lá de maluca, que movimenta pessoas no mundo inteiro. O Red Bull Stallion Ross é uma competição de bicicletas malucas, que já aconteceu em diversas regiões do mundo. As equipes são desafiadas a usarem a criatividade na hora de criar seus próprios modelos e pedalam por obstáculos com a missão de não cair na água. Do lado de fora, uma multidão acompanha tudo e com muita risada e descontração. Quem chega ao final sem se molhar, comemora. Das pistas para os gramados da Libertadores. Confira como foi a eliminação do São Paulo e a classificação do Flamengo para a semifinal da competição. O tricolor recebeu a LDU. A noite começou com festa, mas terminou em nova derrota. Agora por 1-0 com muita frustração por parte dos mais de 50 mil torcedores presentes no Morumbis. O tricolor abusou das chances perdidas e na única chegada do primeiro tempo, Medina anotou o gol equatoriano. O agregado ficou 3-0 para a LDU, que agora enfrenta o Palmeiras na semifinal. Já o Flamengo sofreu na Argentina, mas conseguiu a classificação nas penalidades. Com bola rolando, 1-0 para o Estudiantes. Gol de Benedetti no fim do primeiro tempo. Aos 28 minutos do segundo tempo, Benedetti chegou a marcar o segundo do Estudiantes, mas estava em posição irregular e o lance foi anulado. Nas penalidades, Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira converteram as suas cobranças e Rossi foi o grande herói rubro-negro, defendendo 2 cobranças e classificando o Flamengo para enfrentar o Racing, também da Argentina. E neste final de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro. Brigas acirradas na parte de cima da tabela e na luta contra o rebaixamento. Na parte de baixo da tabela, o Fortaleza recebe o Sport no sábado, às 4 horas da tarde. O Vasco da Gama joga em casa contra o Cruzeiro. Juventude e Internacional fazem o Clássico Gaúcho às 6h30 da noite. Atlético Mineiro encara o Mirassol em busca da primeira vitória sob o comando de Sampaoli. No domingo, o Grêmio encara o Vitória no Rio Grande do Sul e o Bahia recebe o Palmeiras. E tem clássico carioca entre Fluminense e Botafogo no Maracanã. No Ceará, o Vozão recebe o São Paulo, que agora busca encostar no G4 da competição. E o Santos visita o Bragantino às 6h30 da noite. Fechando a 25ª rodada, o Corinthians recebe o Flamengo na Neoquímica Arena às 8h30 da noite. O CN Esportes encerra mais uma semana. Na segunda, espero mostrar muitos gols para você. Um ótimo final de semana. A primavera é tempo de flores e também de maior movimento das abelhas. Dados do Ministério da Saúde apontam que os casos de acidentes cresceram com um aumento de quase 80%, o que reforça a importância da prevenção. A orientação é clara. Para socorrer vítimas atacadas por abelhas, o Corpo de Bombeiros ou serviços médicos como o SAMU devem ser chamados. E até o socorro chegar, atenção! Que a pessoa se afaste primeiramente do local com calma, segurança, em silêncio. Procure um abrigo seguro, um carro, uma casa que feche as janelas. Proteja o rosto, o pescoço, que são locais que a abelha ela escolhe com maior frequência para atacar. Não tente atacar a colmeia. Se recomenda é que faça a retirada do ferrão com uma lâmina ou um cartão de banco, sempre no sentido contrário. E que a pessoa nunca tente apertar o local onde ela foi atacada, porque pode fazer com que facilite a circulação do veneno na corrente sanguínea. Crianças, idosos, gestantes e os animais de estimação são os mais vulneráveis à picada. No caso das crianças, por elas terem um corpo menor, uma estrutura muscular menor e um sistema imunológico ainda enfraquecido, ainda em desenvolvimento, favorece muito que ela seja vulnerável ao veneno das abelhas. Já os idosos, que geralmente têm dificuldade de locomoção, apresentam problemas cardíacos, circulatórios, respiratórios. O Ministério da Saúde registrou 66 mortes somente este ano.
O envenenamento por picada da espécie Apis mellifera, conhecida como abelha africanizada, é considerado um problema de saúde pública, ainda negligenciado, de acordo com especialistas. Se instala em qualquer lugar e vão ficar 2, 3, 4 dias, no máximo 5 dias, e vão embora para outro lugar. Então esse é o momento que a gente tem que se preocupar muito, porque é o momento que elas estão mais estressadas e qualquer criança que mexa, um cachorro que lata ou qualquer ser humano que mexa com ela, elas vão atacar. As abelhas vivem agrupadas em colmeias com milhares de indivíduos que migram para ambientes com abundância de flores em busca de alimentos ou em períodos de seca para fugir de queimadas. A fase de reprodução potencializa o instinto de proteção e torna os insetos perigosos a qualquer ameaça. Tem milhares de indivíduos, chega a ter 50 mil indivíduos numa colônia, e então elas vão em grande quantidade para cima dessa pessoa, desse animal que ameaçou o ninho, e vai uma picando em cima da outra, todas têm ferrão, e vai inoculando o máximo que dá para poder afugentar. No Dia Nacional do Surdo, celebrado desde 2008, a igreja reforça o seu compromisso com a inclusão. Nossa equipe mostra como a Pastoral dos Surdos atua em um santuário da zona leste de São Paulo. Todo o conteúdo tem interpretação em Libras. Missa com interpretação em Libras, peça da Paixão de Cristo com parte encenada na língua brasileira de sinais, via sacra adaptada aos surdos. Ações da Pastoral dos Surdos do Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração. A Pastoral dos Surdos leva a mensagem do Evangelho, sobretudo a partir da Santa Missa, para essa população. Conseguem compreender a mensagem do Evangelho, conseguem vivenciar aquilo que a liturgia quer transmitir. No Brasil, a Pastoral dos Surdos começou em 1950. Neste santuário, o movimento teve início nos anos 2000. Soraya é intérprete de Libras, da Pastoral, desde 2011. Conversei com a Fátima, que era coordenadora na época. Eu fiquei interpretando na Pastoral e aí nós conseguimos dar continuidade até hoje. É diferente você interpretar uma palestra, algum tema assim, do que na igreja, porque a igreja tem muitas questões específicas, né? E tem o evangelho, que por mais que você pegue a leitura, não é uma leitura fácil, você tem que entender o contexto. Então tem que ter bastante estudo. Além das missas dominicais acessíveis aos surdos, o movimento ampliou as atividades após o pedido de Raquel, que tem deficiência auditiva e hoje coordena a Pastoral dos Surdos. A partir do momento que a Raquel tem essa vontade, a gente fala, então vamos lá, que foi quando ela começou a ser acólita. Ela foi fazer o curso para ser acólito, a gente fez com ela, e aí dos acólitos ela foi participar para as peças de teatro, foi participar para outros grupos. O santuário oferece aulas de interpretação em Libras também para quem é ouvinte. E é por meio dessas aulas que as pastorais conseguem tornar mais acessível a participação dos surdos nas atividades da igreja. Márcio participa do apostolado da oração e do terço dos homens. Aprendeu Libras para que os surdos tenham mais opções na igreja. O mínimo que a gente faz para agregar eles, saber que eles são bem-vindos na nossa comunidade, é um prazer tentar aprender, né, os sinais de Libras. Um jovem que fez da internet instrumento de evangelização segue despertando fé no coração das pessoas. Em Belo Horizonte, a relíquia de São Carlo Acutis tem tocado famílias, entre elas a de Antônio, de 8 anos, que se encanta pela tecnologia. Com a mãe, ele descobriu no santo um companheiro espiritual e uma fonte de esperança. A cada dia da novena, mãe e filho vivem juntos um momento especial de fé. Fernanda e o pequeno Antônio encontraram em São Carlo Acutis uma história que se parece com a deles. Um menino que amava a tecnologia e se encantava com as coisas de Deus. Tem sido ótimo. O Antônio, a cada dia da novena que passa, ele tem
eu tenho percebido que ele tem ficado mais disposto a rezar. Sempre ele larga tudo o que está fazendo. Eu falo assim, vamos lá rezar a novena, e ele sempre vai. É uma chance muito incrível de introduzir ele mais dentro do catolicismo, introduzir ele mais dentro da fé. É uma forma de catequese muito importante para ele, né? Então, assim, o que eu tenho percebido é que esse momento que nós juntamos, nós dois, com São Carlo Acutis para rezar, tem feito muito bem, tanto para ele quanto para mim. Diagnosticado com autismo, Antônio é fascinado por computadores, celulares e tudo que envolva tecnologia. Ao conhecer o jovem italiano que evangelizava pela internet, o sentimento da família se transformou em devoção. São Carlo Acutis nasceu em 1991 e morreu em 2006 aos 15 anos em decorrência de uma leucemia. Desde então, é venerado como exemplo de santidade no mundo atual. O altar com a relíquia agora se torna um ponto de encontro entre a juventude e a fé. A relíquia chegou recentemente à paróquia, enviada como presente do padre Marcelo Tenório, vice-postulador da causa de canonização. O altar foi instalado durante uma missa solene que reuniu fiéis de várias cidades. Fernanda não conteve a emoção de estar tão próxima a uma relíquia de um santo. A gente sente como se estivesse muito... É claro que ele está sempre muito próximo de nós, mas a gente sente ainda mais próximo. É impressionante e é uma felicidade muito grande estar aqui perto de uma relíquia, perto de uma parte dele que está aqui com a gente. Um encontro marcado pela fé, pela emoção e a certeza que a santidade é possível. Saio renovada. Saio muito agradecida por ter essa oportunidade de estar aqui tão perto de uma relíquia tão de primeiro grau, né, tão importante de Carlo Acutis. Com certeza saio mais inspirada também para procurar ser santa, para estar lá onde que ele está um dia. E voltamos a falar do acampamento São Miguel Arcanjo, que acontece até domingo na sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Carla Zanon agora traz os detalhes da programação do evento. É isso, Carla? Oi, Reinaldo, isso mesmo. Agora eu trago então algumas atividades que vão estar acontecendo da programação então deste fim de semana. Começando pelo sábado, a missa que encerra as atividades acontece às 4 da tarde. Depois da noite haverá um show com o Frei Gilson. Já na madrugada, às 3h45 da manhã, acontece o Rosário, também conduzido pelo Frei Gilson e pelo padre Ricardo Rodolfo, que é missionário aqui também da comunidade Canção Nova. Já no domingo, as atividades elas acontecem cedinho, às 8h, e também encerram às 3h da tarde com a missa também conduzida pelo Frei Gilson. Bom, eu me despeço aqui desejando um excelente descanso e um bom fim de semana para você, Reinaldo. Muito obrigado, boa noite, bom descanso, bom fim de semana para você também, Carla. Olha, uma das propostas do acampamento é que os fiéis tenham uma experiência com Deus e renovem a fé. Muitos já testemunham as vivências deste primeiro dia de encontro. Centro de Evangelização, local que marca o encontro deste fim de semana. Uma multidão aguarda para vivenciar a espiritualidade proposta no acampamento de São Miguel Arcanjo. Eu vim aqui pela providência de Deus e não era para eu vir, mas coloquei nas mãos no Rosário de Deus, São Miguel, e hoje estou aqui. Já consegui muitas graças pelo Rosário. Meu esposo hoje veio comigo pelo Rosário também. Após 40 dias da quaresma de São Miguel Arcanjo, neste fim de semana acontece aqui na Canção Nova o encerramento deste tempo de oração. Por aqui até domingo, o fiel que for participar vai vivenciar momentos de louvor, adoração e Santa Missa. A temática do encontro está pautada em diversas passagens bíblicas. Nos evangelhos, Jesus também deseja nos libertar da cegueira espiritual. E eu percebo que essa é uma grande necessidade para o nosso povo, que o povo tem acreditado em muitas coisas vãs, né? Sem fundamento, sem fundamento teológico, bíblico. Então eu acho que vai ser uma grande catequese, mas também Deus vai nos dar a graça de uma visão mais ampliada. A música é um instrumento de evangelização na Canção Nova. Cada canção auxilia os fiéis nos momentos de intimidade com Deus.
A música Canção Nova, esse canto novo, ele é profético, né? A música primeiro, ela toca o meu coração, ela transforma o meu coração e quando ela é transbordada, ela alcança muitos. Então essa união, né, da minha comunhão com Deus e com a abertura do coração do povo de Deus que vem, né? Aquele que se aproxima de São Miguel Arcanjo testemunha as graças abundantes. Eu tenho essa certeza que São Miguel é esse que combate por todos nós, né? E na minha história não seria diferente. Eu sei que ele se levanta, né, para me defender, para me guardar, também para me orientar. Todos os momentos que me volto a ele, eu entendo que ele cuida de mim também. Vale a pena participar do acampamento e você está convidado. Olha, no deserto do Atacama, no Chile, a chuva trouxe vida e cor. Mais de 200 espécies floresceram, transformando a paisagem árida em um espetáculo da natureza que revela a presença divina e renova no coração humano a esperança de um novo tempo. Veja na crônica de Adilson Sabará. Aridez interior, sensação de vazio e falta de intimidade com Deus. No deserto da alma não há a mesma percepção da presença divina. O coração clama por chuva de bênção. Em muitas situações, a natureza reflete a sequidão do ser humano. No deserto do Atacama, no Chile, o mais seco do mundo, um manto raro de flores transforma a paisagem. O deserto florido é um fenômeno que não acontece todo ano, disse o visitante. Então fizemos questão de aproveitar essa temporada. As chuvas no final do inverno fizeram florescer diferentes espécies nativas e também de outras regiões. São mais de 200 espécies ligadas a esse fenômeno. Elas florescem e depois retornam ao estado natural em que estavam antes das chuvas. É lindo, é algo que devemos proteger, disse Ronald. Estamos felizes por estar aqui. O inverno no coração humano parece fazer da alma um deserto que clama por água viva. De orações, de presença, de gestos concretos que demonstram as surpresas vindas com a primavera. Hacer un llamado a la precaución y sobre todo al cuidado. Tomem precauções, diz o arqueólogo, especialmente quando o deserto estiver florido. É a parte mais bonita e visível desse processo. A floração do Atacama é imprevisível e se tornou tanto uma maravilha da natureza quanto um lembrete do frágil equilíbrio do deserto da alma humana. Que na singeleza da primavera, amigos e familiares possam caminhar entre os campos de flores multicoloridas do coração. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Você pode rever as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 9 horas, ao vivo, a adoração ao Santíssimo pelo acampamento de oração São Miguel Arcanjo. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. E paz para você.